Santa Cruz do Douro. Quinta e Casa de Tormes. Fundação Essa de Queiroz. Esta quinta chamava-se Vila Nova, quando, em finais do século XIX, a mulher de Essa de Queiroz a herdou. O casal vivia em Paris há anos, mas em 1892, Essa de Queiroz decide fazer-se ao caminho e vir conhecer a propriedade que lhes coubera em sorte. A impressão que lhe provocou a paisagem foi central para as obras que produziu a seguir: a ilustre casa de Ramires e, sobretudo, a cidade e as serras. Ora, calhou que A Cidade e as Serras foi o último romance de Essa de Queiroz a ser publicado, aliás, já depois da sua morte. E esta coincidência instalou uma ideia, uma dúvida que persiste mais de 100 anos depois. Ter-se-ia o urbaníssimo Essa, cansado da cidade e do seu antigo anseio pelo progresso de Portugal? Vai querer saber mais. Venha connosco nesta visita guiada. Que beleza! Esta foi exatamente a frase que Jacinto, o protagonista do último romance de Essa de Queiroz, A Cidade e as Serras, proferiu quando aqui chegou acima. E provavelmente Essa de Queiroz, quando veio aqui pela primeira vez, em 1892, fazendo um percurso igual ao da sua personagem, ele também vem de Paris e também chega a um local, a uma casa, que pertencia à família da mulher, a mulher tinha herdado, mas onde a família já não vinha há anos. E, portanto, ele descobriu isto e deve ter descoberto isto tal como o Jacinto descobriu. Não sei se vindo a pé, provavelmente terá vindo de outra maneira mais confortável, mas também se deve ter impressionado com a beleza. Não havia muitas alternativas à época. Sim, de pé ou de égua, de mula, de exatamente, burro. transportado por animal. Ele, curiosamente, 6 anos depois, em 1898, numa carta à mulher, numa segunda vinda aqui à propriedade, dá conta da sua primeira reação, da beleza que percebeu em 1892, e da segunda vez demorou 2 ou 3 dias a sentir outra vez a beleza. Agora, o que ele também chegou aqui e descobriu na prática é um país que tinha vindo a ser pensado pela literatura ao longo do século XIX, desde as viagens na minha terra do Almeida Garrett, pensado de maneira a encontrar-se a beleza. Isto era um país onde as pessoas viviam, onde as pessoas trabalhavam, mas é no século XIX que se começa a criar-se uma relação, essa relação emocional com as paisagens. E A Cidade e as Serras é as viagens na minha terra do Essa de Queiroz. Essa descoberta do país, que provavelmente, tempos antes, teria impressionado pelo seu aspecto íngreme, difícil, e agora espanta pela beleza. A paisagem não é exatamente o que esteve sempre aqui, é sobretudo aquilo que as pessoas foram educadas para ver. E ao longo do século XIX, através da literatura,
através da pintura, cria-se uma sensibilidade que vem dos românticos, dos chamados românticos, para este tipo de paisagem. Isto é paisagem de montanha, paisagem de serra, uma paisagem íngreme, uma paisagem que remete para aquilo que eles identificariam com a natureza, com aquilo em que o homem não tocou. O que é, obviamente, um paradoxo, porque esta paisagem do Douro é das mais trabalhadas pelos seres humanos ao longo dos séculos. Exatamente, é uma paisagem Calcos, esculpida. muito trabalhado. Lembre-nos brevemente a história que é contada em A Cidade e as Serras. História muito divertida. E a história divertida de um rapaz rico, O Jacinto? O Jacinto, proprietário da Quinta de Tormes e de muitas outras coisas. Ele vive em Paris, nunca tinha vindo a Portugal, estuda em Paris. Durante os seus estudos em Paris, nos anos 70 do século XIX, encontra um outro rapaz originário desta região, que é o Zé Fernandes, numa quinta a umas horas desta, Guiães. Tornam-se amigos, separam-se em 1880, quando o Zé Fernandes regressa a Portugal, e 7 anos depois, o Zé Fernandes volta a Paris e encontra o Jacinto. O Jacinto que ele tinha deixado como um entusiasta da civilização, da tecnologia, do progresso, e que ele encontra como um jovem rico, estimado pela sociedade parisiense, mas muito maçado, cheio de tédio das descobertas, das tecnologias. Isto é, ele tem tudo, tem a casa 202 dos Campos Elíseos, onde acumula tudo aquilo que é civilização, milhares de livros, invenções técnicas, todas essas maravilhas. Elevadores, sim, para a comida. Tudo, telégrafo. Ele está a par de tudo, ou tenta estar a par de tudo, e massa-se tremendamente. E, portanto, temos essa descrição do que é estar em Paris. Reparem que o livro para portugueses que no século XIX olhavam para Paris como o foco da civilização é paradoxal, é divertido, porque aquilo que o Essa está a descrever é quão maçador Paris pode ser. As festas, os jantares, os acontecimentos. Portanto, o livro começa por si. Há o jantar no número 202 do Campos Elíseos, em que há um peixe que fica preso num elevador, com toda a alta sociedade parisiense a tentar pescar o peixe. Portanto, há esse lado divertido. No meio deste tédio, o Jacinto tem notícias de que um acidente ocorreu numa quinta que ele tem em Portugal, a Quinta de Tormes. Onde nunca veio, e que tem a ver com uma capela que ruiu e arrastou os túmulos dos seus avós, os Jacintos do século XIV, como ele diz, e no meio do tédio ele sente, enfim, a obrigação que ele primeiro tenta passar ao Zé Fernandes, isto é, quer que o Zé Fernandes lhe diga que ele tem essa obrigação de vir a Tormes. E, portanto, e depois é o outro lado, a outra história picaresca, que é a da viagem do Zé Fernandes e do Jacinto em comboio através de Espanha até Tormes. Uma espécie de aventura em que tudo corre mal, eles perdem as malas, o Jacinto vem cheio de apreensão em relação ao que vai encontrar, as noites negras. Ele pergunta, mas há médicos lá em Tormes? O que é que se passa? E, de facto, a chegada é uma chegada muito acidentada, as malas não vêm, ninguém está à espera deles, portanto eles vêm descobrir o casarão, tal como, aliás, Essa de Queiroz o descobriu em 1892. Isto é uma casa que não era usada pela família e que, portanto, estava a ser usada como uma instalação agrícola. Isto é, este grande casarão, as suas grandes salas, etc., estavam a ser usadas como uma galinhas, fartos de palha, de trigo, frutas, estava a ser conservado lá dentro. Portanto, é o horror inicial. Ele que vinha convencido que já teria aqui os apetrechos necessários para fazer de Tormes uma nova Paris, porque ele diz Paris é em todo lado, não há senão Paris, como ele diz, não pode fazer Paris. E, portanto, temos a outra história divertida, que é, digamos, a habituação de Jacinto a Tormes, depois de ter vivido no cume da civilização, nos Campos Elíseos, de repente estar literalmente acampado dentro do seu casarão em Tormes, com tudo aquilo que... E depois o seu contacto com esta, digamos, a sociedade que ele vai descobrindo aqui à volta, quer nas suas misérias, quer nos seus ridículos, os seus vizinhos. É bom acrescentar que ele nasce em Paris e está em Paris porque a sua família é uma família de exilados. O seu avô era um miguelista e quando Dom Miguel
perdeu a guerra em 1834, foi-se embora também para Paris, abandonou o país, não quis estar no país onde os liberais mandavam. Tinham vingado. E quando Jacinto vem, o que ele vem encontrar ainda é muita gente saudosa de Dom Miguel e, sabendo-se das ligações miguelistas da família, estão convencidos que ele vem trazer o príncipe Dom Miguel, já não o rei, mas o filho de Dom Miguel, e, portanto, que ele está metido numa conspiração miguelista. Portanto, é o que ele encontra aqui. Portanto, são todos esses equívocos. É uma história muito divertida. Ao mesmo tempo, é uma história muito séria. E esse é o outro lado. É uma história muito séria, porque aquilo que Eça de Queiroz está a fazer é também uma espécie de história da educação intelectual de uma geração, que é a geração dele e é a geração também de Jacinto e de Zé Fernandes. A quantidade de pontos de contacto, de semelhanças Sim. entre a pessoa de Eça de Queiroz e Jacinto é muito forte. O Jacinto nasce em 1851. Eça de Queiroz tinha nascido em 1845. 1845. Eça de Queiroz vivia em Paris. Exato. Há anos. E já estava há anos fora do país também, há anos desde fora 1872, que praticamente não vivia em Portugal. O Eça de Queiroz passou grande parte das suas tertúlias e, sobretudo, na sua literatura, sejam artigos de jornais, a morder no primitivismo, se quisermos, na basicidade, na falta de progresso, de civilização da sua pátria. Aí é que a cidade e as serras é uma espécie de... é um balanço intelectual. Há um momento, ainda em Paris, em que há uma ascensão também a uma serra. Essa serra é aquela em que está a ser construída, em Montmartre, a Basílica do Sagrado Coração. E esse momento é um momento importante. O Jacinto e o Zé Fernandes fazem uma pequena excursão lá em cima. Eles dizem que a Basílica não lhes interessou, mas depois ficam... aquele é o ponto mais alto de Paris. Portanto, vê-se Paris todo. E o que eles veem, e aquilo que Zé Fernandes descreve até a Jacinto, que Jacinto concorda, é um monturo de espessura e pó. Isto é, percebem o caráter efêmero do progresso e da ciência. Mesmo da Grande Paris. E há também um outro momento, no fim do romance. Jacinto já não volta a Paris, mas Zé Fernandes volta a Paris, 5 anos depois da história que é contada no romance, e Zé Fernandes volta ao número 202, à residência, o palacete de Jacinto, nos Campos Elíseos. E atravessa aquelas salas cheias de brinquedos, enfim, dos gadgets, como hoje diríamos, e de livros, e diz que teve a sensação de estar a atravessar um museu de antiguidades. Porquê? Porque teve a noção da maneira como tudo aquilo iria ser olhado do futuro. Tudo aquilo iria ser velho, obsoleto. Aquela sensação que eles tinham de estar a viver, digamos que na crista da onda e no do fim progresso. Da história, exatamente, no cume, ele tem finalmente a noção de que não, nós não estamos apenas numa pequena vaga. E repare, isso é para onde remete a cidade e as serras. Não é tanto o polo da cidade e das serras, que é usado até para obter até efeitos humorísticos, mas sobretudo para aquele balanço que em um determinado momento uma geração e uma pessoa, e o próprio Eça de Queiroz provavelmente, está a fazer da sua vida e a perceber o caráter transitório do mundo em que cresceu e a que se habituou, da sua própria vida e da sua necessidade de repensar tudo isso. Portanto, por isso é que eu disse, é um livro, é um romance muito divertido e ao mesmo tempo muito sério. Eça de Queiroz morreu em 1900, portanto ele terá escrito este romance a algures entre 1893, 4, algures até 1900, deve ter ido trabalhando nele, como ele fazia, não é? Mas ele não sabia que ia ser o seu último romance. Não. Portanto, muitas vezes esta ideia de que é uma espécie de legado que ele quis deixar... De testamento, exato. Não pode ser, não é verdade, porque ele não podia adivinhar que ia morrer com 55 anos. E, menos ainda, podia adivinhar que iria ficar sepultado naquele cemitério ali embaixo. Ele é um dos escritores portugueses que mais deve ter viajado no século XIX, mas tendo morrido em Paris, foi finalmente aqui que veio, como se costumava dizer, repousar. Vamos até lá dentro.
A Fundação Eça de Queiroz foi uma ideia, um desejo dos herdeiros do escritor no início dos anos 70 do século XX. Criada formalmente em 1990, a Fundação foi sediada na Casa de Tormes e concentra grande parte do espólio do escritor. Que lindo teto! Provavelmente terá sido o teto que Eça de Queiroz viu quando aqui chegou pela primeira vez em 1892 e esta mesa também terá sido uma das poucas peças de mobiliário que havia deste casarão, um casarão abandonado, e que o terá inspirado depois para imaginar a chegada de Jacinto e de Zé Fernandes quando não tinham mais nada e acabaram por jantar a uma mesa que seria bichada, comida pelo bicho. De facto, aqui se concentraram os poucos objetos que aqui estavam, como diz o Rui, Sim. quando o Eça aqui chegou em 1892 E também estão musealizados, uma parte do mobiliário e dos objetos que estavam com ele na casa de Paris, na última casa em que ele habitou em Paris. Esta secretária, não uma secretária, uma escrivaninha, uma mesa sim. alta, era onde o Eça escrevia. Aparentemente ele gostava de escrever de pé. E também tinha um método de trabalho que se tornou famoso, que era o de ir enviando o manuscrito para a tipografia e ir corrigindo provas tipográficas atrás de provas tipográficas. E o que temos aqui em cima desta escrivaninha é precisamente uma cópia das primeiras páginas de A Cidade e as Serras, corrigidas por Eça de Queiroz. E daí aquela irritação enorme que teve quando os amigos, em 1875, ele enviou o manuscrito do Crime do Padre Amaro, um dos seus primeiros romances, para ser publicado numa revista, mas organizada pelo Batalha Reis e pelo Antero de Quental. Ele julgou que estava a mandar apenas para eles verem, isto é o manuscrito para eles verem, e depois ele iria mandar uma versão mais apurada. Eles não, eles publicam imediatamente e ele achou-se ofendido enquanto artista. A Cidade e as Serras não chegou a ser editado em vida do Eça de Queiroz. Ele morre em 1900, a primeira edição é de 1901. Todos aqueles livros que foram publicados depois da morte dessa de Queiroz, que nós consideramos póstumos, são, digamos, trabalhos dos amigos, ou depois, mais tarde, do filho, sobre os manuscritos e as provas tipográficas em que essas estava a trabalhar. A correspondência de Frederico Mendes, A Cidade e as Serras e A Ilustre Casa de Ramires. Há outros que o filho vem a publicar depois, nos anos 1920. No princípio do século XX, depois da morte dessa de Queiroz, ele está no auge da sua fama. Ele tem uma estátua, aquela estátua que existe em Lisboa, na Baixa, é inaugurada poucos anos depois da morte dele, promovida a estátua pelos amigos dele. E, portanto, houve uma necessidade de fornecer o mercado com novidades. Exatamente. E ele tinha deixado muita coisa. Porque durante a década de 90 ele anda a trabalhar em muitos projetos literários e, aparentemente, essa é a impressão com que se fica, ele ainda não tinha decidido exatamente qual era aquele a que se iria agarrar mais. Qual eram os próximos maias, digamos assim. E andava a trabalhar na Ilustre Casa de Ramires, na Cidade e nas Serras, na correspondência de Frederico Mendes, nas lendas de Santos. Enfim, há uma profusão de papéis que ele deixa.
Rui, é curioso que seja numa casa que chegou tão tarde à vida de Eça de Queiroz e onde ele nunca viveu, seja a casa que abriga os objetos que lhe sobreviveram, evidentemente, e inclusive alguns dos seus manuscritos e provas. Mas provavelmente não podia ser outra casa, porque ele nunca teve uma casa própria. Ele viveu sempre em casas alugadas, como cônsul de Portugal. Ele era da carreira diplomática Ele era mesmo. da carreira, ele em 1870 fez exames, foi aprovado, entrou na carreira diplomática. O primeiro posto que tem é Havana, Cuba, em 1872. Trata sobretudo dos interesses dos imigrantes chineses que chegavam a Cuba para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, vindos através de Macau e, portanto, com papéis portugueses, e, portanto, eram tratados pelo Estado português como se fossem portugueses. E o Eça era o cônsul que lá estava para os defender. Há que dizer que Cuba recorda Eça de Queiroz. Acalentam a memória do escritor, é curioso. Até porque Eça, no mundo de língua espanhola, teve leitores, foi traduzido. Teve e tem, muitos. Ele, enquanto está em Cuba, aproveita para visitar os Estados Unidos e o Canadá, até porque ele tem relações em Cuba muito com americanos que visitam a ilha. Provavelmente terá até tido umas relações sentimentais com umas senhoras americanas, aliás, ao mesmo tempo, duas senhoras americanas ao mesmo tempo. Ele de Cuba regressa depois a Lisboa, em 1874, e é daqui que parte para a Europa e para a Inglaterra, onde vai estar durante bastante tempo. Primeiro em Newcastle, depois em Bristol, sempre como cônsul. Umas vezes queixando-se do trabalho, outras vezes percebendo nós que ele tem bastante tempo livre por causa da sua produção literária. Claro. E não apenas literária enquanto autor de ficção, mas também autor de colaboração jornalística. Ele é colunista de jornais, de vários jornais. E tem muitos projetos, constantemente tem projetos literários. Curiosamente, quase todos os livros, tal como ele inicialmente os descreve, não correspondem depois à versão final. Quer dizer, ele descreve, por exemplo, os Maias, a primeira vez que o vemos aludir àquilo que vem a ser a ideia dos Maias, é para uma pequena novela. E depois temos 2 volumes, quase 800 páginas, salvo erro, na edição de 1888. Essa é também alguém que resiste constantemente à expectativa que vai criando nos seus leitores. E, inicialmente, ele aparece quando colabora na imprensa de Lisboa, como um fantasista. E depois surpreende com uma novela realista, como é O Crime do Padre Amaro. E, portanto, toda a gente o recebe como, sim senhor, o grande escritor realista português que vai fazer um exame, nós hoje diríamos sociológico, através da literatura, da sociedade portuguesa. E é isso que ele propõe aos editores. Cenas da vida da vida portuguesa. Portanto, é o que ele propõe. Quando toda a gente está preparada para isto, portanto, para a próxima, aparece o Mandarim. Quer dizer, uma coisa absolutamente fantástica. Vamos ver, a propósito do Mandarim, uma peça que está aqui noutra das salas. Esta veste chinesa foi oferecida ao Eça de Queiroz pelo Conde de Arnoso, a quem ele dirige uma carta absolutamente... Bom, é difícil escolher entre os textos mais hilariantes de Eça, mas esta está entre os melhores, seguramente. Vamos ouvi-la. Tenho medo, amigo, de não ser competente para dignamente usar essa nobre vestimenta de mandarim erudito. Onde tenho eu as qualidades precisas para me poder encafuar com coerência dentro daquelas sedas literárias, onde tenho eu o austero escrúpulo gramatical, a dogmática pureza de forma, a sólida gravidade dos conceitos, o religioso respeito da tradição, a serena e amável moral, o otimismo clássico de um bom letrado chinês, membro fecundo da Academia Imperial. Onde tenho eu, sobretudo, a pança para encher aquelas pregas amplas e mandarinais.
eu não tenho a pança. Mas vestiu, sem mesmo sem ter criado a pança, vestiu-a. Mas isto dá também uma ideia daquilo que, em relação à sua geração, definia também o Essa, e singularizava o Essa. Os outros membros daquela que nós chamamos depois geração de 70, que são basicamente aqueles escritores que ou foram amigos ou que tiveram relações de camaradagem e de proximidade intelectual com o Eça de Queiroz. Estamos a falar de Antero de Quental, estamos a falar de Oliveira Martins, estamos a falar naturalmente de Ramalho Ortigão, com quem Eça faz as farpas em 1871, e o Mistério da Estrada de Sintra em 1870. Estamos a falar de Teófilo Braga, enfim, um bocadinho mais distante, mas também da mesma geração, colegas de Coimbra, muitos deles, de Coimbra. colegas camaradas das famosas conferências do Casino Lisbonense em 1871, proibidas pelo governo. Portanto, ele anda com eles. E eles são todos, e é isso que os caracteriza, são todos muito crentes no dever deles enquanto intelectuais, enquanto escritores, de intervir nos negócios públicos. Isto é, de ter um papel na vida pública do país, de contribuir para aquilo que nós poderíamos chamar hoje, e o que eles também chamariam a modernização, ou que o Essa, em A Cidade e as Serras, chamaria provavelmente a civilização de Portugal. Mas ele é também alguém que desde muito cedo parece ter um distanciamento irónico em relação às grandes causas. E, portanto, ele mesmo quando se torna um escritor conhecido e torna-se com o Primo Basílio, que é um grande sucesso literário, quando é publicado, vende-se bem. Ele não se torna, e nem tenta tornar-se, um escritor como na Europa havia Victor Hugo, Zola, isto é, aquilo que nós chamamos um intelectual, alguém que usa a sua posição literária para influir na vida pública. E, por exemplo, quer Oliveira Martins, quer Guerra Junqueiro, outro dos camaradas, tentaram, não fizeram, foram deputados, foram isto. Não, Essa mantém-se fora do país, mantém-se cônsul, a escrever as suas cartas e a inventar planos de ganhar dinheiro e a inventar... sempre aflito com dinheiro. Sempre aflito com dinheiro e sempre com ideias para ganhar dinheiro. Sempre a inventar novos projetos literários, isto é, ele não tinha acabado um, já estava a propor outro aos editores. E, sobretudo, com essa noção crescente do caráter, digamos, efêmero, do caráter relativo, daquelas causas que a sua geração vai adotando. Aquilo que interessa ao Essa é precisamente, digamos, vou usar esta expressão um bocadinho heterodoxa, o supermercado de ideias. Todas as ideias, todos os ismos que estão disponíveis. Esta sucessão de modas e de estilos, que é a visão também que poderia ter um artista, que é a maneira como ele se define. E aquilo que lhe interessa é precisamente este divertimento, o divertimento com as maneiras de pensar. Qual era a posição dessa de Queiroz relativamente aos republicanos? Essa de Queiroz, tal como, aliás, aí acompanhado por muita gente, tinha em relação aos republicanos a mesma desconfiança que tinha em relação à monarquia. Isto é, não tinha muita crença no que estava, mas ainda tinha mais desconfiança em relação àquilo que lhe poderia suceder. Isto é, conhecendo ele os republicanos e os jacobinos portugueses, como ele, uma expressão que ele usa. Não aparecem de uma forma nem na capital, auspiciosa na literatura Não, ele não dele. tinha. É verdade que ele tinha relação com a família real, até através de alguns amigos, por exemplo, o Conde de Arnoso, quem lhe dá este presente, veio a ser o secretário privado do rei Dom Carlos, e, portanto, ele tinha esta ligação com a corte. Aqui nesta sala temos um quadro que lhe ofereceu o rei Dom Carlos, e temos também um desenho oferecido à mulher de Essa de Queiroz pela rainha Dona Amélia. Portanto, ele tem essa relação com a família real. Agora, há um grande ceticismo, porque em 1890 ele não está apenas atento. Ou seja, no ano do ultimato britânico. Nesse começo dessa década, ele não está apenas atento àquilo que se está a passar em relação a Portugal,
mas está também atenta àquilo que está a passar na Europa. E a Europa está a mudar precisamente com a ascensão da Alemanha e com a possibilidade dessa ascensão da Alemanha vir a redundar numa reorganização das nacionalidades europeias. E, portanto, tem aquela ideia, aquele sentimento de que não pode dar por garantido a continuidade da independência e da nação portuguesa. Ele, aliás, que tinha começado a escrever, um romance, uma novela sobre uma eventual ocupação espanhola de Portugal, provavelmente inspirado pouco pela Guerra Franco-Prussiana. Que toda a vida teve uma intuição, aliás, como o artista que era, os artistas... Sim, é assim que ele se define ele próprio. Têm uma intuição, ou têm uma intuição cultivada, não é? E ele, de facto, teve essa intuição de que isto não só não durava, nada durava, claramente, sim, mas que havia uma iminência de perigo. Coisa que a história confirmou, de resto. Havia um perigo, quer dizer, havia um perigo. É verdade que ele diz, 1580, 1578, 1580, ainda cá estamos, quer dizer, como ele diz a Oliveira Martins, quer dizer, ainda cá estamos. Portanto, há aqui qualquer coisa que dura, que continua. E eu acho que muito do que ele faz, penso que se pode compreender conjugando estas duas dimensões. Isto é, a dimensão crítica, a ideia de uma crise, a ideia de uma transformação, a ideia de uma necessidade de mudar, e ao mesmo tempo a noção de coisas que continuam, de coisas que duram. E quais são essas coisas que continuam? O que é que verdadeiramente dura? O que é que nos deve verdadeiramente fixar? Os ismos não são, as ideologias não são, as modas literárias não são. Essas coisas vão passando. Mas onde é que está o equilíbrio? Onde é que está o ponto de equilíbrio? Aquilo que nós podemos ver na cidade e as serras é essa polarização entre dois modos de vida, mas em que não há um bucolismo, quer dizer, isto é, eles não estão a viver na Arcádia quando vêm para a Serra. A Serra tem aspectos, a Serra, isto é, para significar o Portugal rural, o Portugal do Douro, tem aspectos que não são absolutamente nada recomendáveis e que estão ali descritos de uma maneira muito crua, quer a nível das dificuldades com que uma parte da população vivia nesta zona e que o Jacinto, um bocadinho ingenuamente, tenta acorrer aos seus caseiros, dar-lhes casas, dar-lhes... como a própria sociedade rural, aquela sociedade de fidalgos, intriguistas, conspiradores, em que ele também não se integra. Aliás, a ilustre Casa de Ramires é a história de um fidalgo que podia ser o Jacinto, digamos assim, e é um Jacinto que nunca tinha estado em Paris e que tinha ficado em Portugal. E não é uma vida feliz, não é uma vida contente, é uma vida nervosa, irritada, aborrecida, frustrante. Portanto, se o Jacinto nunca tivesse estado em Paris, não teria sido mais feliz. É a ironia da compreensão. É um bocadinho como ele se Essa de Queiroz descreve a dado passo numa carta à Rainha Dona Amélia: eu sou um vago anarquista entristecido. É uma expressão maravilhosa, mesmo a essa de Queiroz. É. A ideia de estarmos fora a olhar para algo que é perfeito é uma ilusão. Quer dizer, nós já lá estamos e aquilo não é o fim, não é a perfeição. Será que se pode dizer que essa fez uma espécie de reconhecimento de que a racionalidade tem imensos limites? Sim, há uma noção de que aquilo que nós podemos, por um lado, conceber, por outro lado, dominar e utilizar, é muito limitado.
O século XIX é este século em que há em muita gente a ideia de que se pode substituir a religião naquilo que ela tinha de redenção do homem pela ciência e pela técnica. E a ciência e a técnica vão redimir o ser humano, vão dar ao ser humano a sensação de um sentido, a sensação de uma pertença, a sensação de domínio e de segurança que antigamente as religiões davam e agora é a ciência e a técnica que dão. E a verdade é que essa, no fim do século XIX, faz parte já de um mundo intelectual onde muita gente tinha percebido que isso era uma ilusão. E que, portanto, aquilo que não acabou nunca e aquilo que eles têm de continuar é a pensar, é a refletir, é a ver as coisas, é a aceitar, é a admitir que talvez outros estejam certos. Há uma conversa interessante entre o Jacinto e um padre. É na cena da transladação, isto é, em que os ossos dos Jacintos do século XIV são levados para um novo lugar de repouso. E o Jacinto, bastante modesto, diz, bem, provavelmente estes Jacintos são gente que não teve importância nenhuma, foram uns quaisquer. E o padre diz, não tenho a certeza. Se eles viveram e estiveram aqui, provavelmente foram úteis. Quer dizer, e nesta boca deste padre, quer dizer, que é descrito como um padre simpático, está provavelmente aquela a noção de que talvez não devemos ser tão rígidos e tão severos nos nossos juízos sobre aqueles que foram, e talvez também não devemos ser tão severos sobre nós próprios. Aquilo que é deixado nos meios é aquela sensação de fracasso, isto é, de dois rapazes que julgaram que iam fazer isto e mais aquilo e mais aquele outro, e que se encontram num determinado momento da vida em que não fizeram por um lado e percebem que já não vão fazer por outro, e portanto aquela sensação de que afinal falhámos. Os vencidos da vida, que é aquele grupo a que ele pertence, em A Cidade e as Serras, aliás, tal como na Ilustre Casa de Ramires também, onde ele chega é a ideia de que não fomos vencidos. Vivemos a vida que tivemos de viver. A vida neste século, a vida entre Paris, Jerusalém, Lisboa, Santa Cruz do Douro, Tormes, vivemos essa vida toda. Quer dizer, e ao viver essa vida, tal como o padre tinha ensinado a Jacinto, não fomos totalmente inúteis. E o próprio essa que provavelmente, talvez nunca tenha chegado a realizar os seus projetos literários tal como ele os tinha planeado, mas é curioso que deixou desses fracassos sucessivos grandes obras que nos relacionaram com a vida, com o país, com o mundo, e que ainda são formas de nós voltarmos a pensar essas coisas todas. E eu creio que era aí que ele estava a chegar aos 50 anos, no fim do século XIX. Se alguma palavra dele tinha de ser a última, eu acho que esta foi uma grande palavra. Não é mandar-nos para as serras, não é mandar-nos para Paris, é ensinar-nos a olhar outra vez para todas as coisas e a apreciá-las e a compreendê-las e a relativizá-las e a aceitar a nossa própria fragilidade e a nossa própria humanidade, porque penso que é isso muito que está na Ilustre Casa de Ramires e também na Cidade e as Serras. São personagens que finalmente se reconciliam com os seus limites. Isto é o mais difícil de fazer numa vida. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.